te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, Pai de Cristo Jesus. Estou aqui para mais uma vez trazer a palavra do dia. Essa manhã, enquanto estávamos me preparando para sair para resolver algo, eu lembrei de uma situação e também lembrei desta palavra. O Espírito Santo trouxe à minha memória essa palavra muito conhecida e muito falada, muitas vezes ministrada, inclusive por mim também, certo? Que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, e o versículo, eu quero nessa manhã compartilhar com você o versículo 5. Vai dizer assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quantas vezes eu e você não está falando a mesma coisa que Simão Pedro estava falando para Jesus? Quantas vezes nós nos justificamos ao Senhor? Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Quantas vezes eu e você nos já falou isso para Deus? Não que estava lavando as redes, não que tinha passado a noite inteira, fazendo algo da sua função. Mas quantas vezes você não já falou em oração, não já falou ao nosso Deus: poxa, Senhor, eu tenho orado por esta causa, eu tenho jejuado por esta causa, eu tenho colocado diante do Senhor. E talvez você não tenha visto o resultado, e você, que aqui não é uma queixa de Simão Pedro. A gente precisa entender que esse texto, Simão Pedro não está se queixando, ele está demonstrando o esforço, o trabalho dele para aquele que sabe todas as coisas. Mas até então, Simão Pedro não tinha essa experiência com Deus. E daí o que ele diz? Ele diz: passei a noite inteira. Você observa que Jesus, quando fala a Pedro e quando Pedro responde para Deus, é um diálogo mesmo, é uma conversa de um amigo, não é uma murmuração, não é uma queixa, mas é dizendo para o Senhor Jesus: olha, Senhor Jesus, eu tenho me esforçado. Eu tenho me esforçado. Ele diz: passamos a noite inteira, nos esforçamos a noite inteira e nada pescamos. Querido, ele está dizendo assim: eu tenho me esforçado. Tem um versículo que eu gosto muito que se encontra nos evangelhos, e agora me fugiu a memória onde está escrito, que diz: o céu é tomado à força. Sabe, querido, que o Senhor está dizendo para mim e para você. Quando a gente vai lá na palavra do Senhor, você vai ver muitos versículos falando sobre se esforçar. Um Deus, querido, que está atento ao meu e ao seu esforço. Mas não levando a palavra para o esforço, não é assim, porque algo que Deus nessa manhã falou comigo foi simplesmente essa palavra que Pedro respondeu para Jesus. E quantas vezes eu e você, em diálogo com Cristo, em conversa com Jesus,
nós estamos colocando diante do Senhor, mesmo Deus sendo sabedor de todas as coisas. Deus sabia que eles estavam se esforçando a noite inteirinha e nada pescou. Lucas capítulo 5 e o versículo 5. Vai falar, querido, que ele fala para o Senhor Jesus, ele disse, olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me esforçando, Senhor, eu estou me esforçando. Nós, ou seja, ele e os funcionários deles, eles se esforçaram, eles passaram a noite inteira, mas nada pescou. Sabe, eu quero dizer para você que assim como eu, talvez não em queixa, não se queixando, mas chegando para Deus e dizendo, Senhor, eu tenho orado por esta causa. Há tanto tempo eu tenho orado, tenho colocado diante de Ti essa causa. Sem esmorecer, sem duvidar, eu tenho colocado diante do Senhor. Sabe aquele diálogo que, pelo menos eu, sabe, às vezes eu digo assim, eu acho, na minha visão, assim, mente humana, né, eu acho que Deus acha engraçado, que às vezes eu faço uma pergunta para Deus e eu mesmo já tô, não que eu sou sabedora de todas as respostas, mas aí eu já vou me justificando. E aí eu vou dizer, aí eu, por exemplo, muitas vezes eu digo, Senhor, tu sabes que eu tenho colocado isso diante de Ti, mas eu queria dizer, né, ao Senhor, mas eu sei que o Senhor é sabedor de todas as coisas, porque ainda nenhuma palavra chegasse à minha boca, Tu já conhece todas. Então, assim, não que eu estava dando resposta a Deus, eu estou dizendo assim que muitas vezes a gente vai colocar diante de Deus, a gente já vai se justificando, não é? E Pedro, querido, eu acredito, né, quando Deus está chamando os primeiros discípulos, né, que essa passagem é um chamado, ou quando Deus chama os primeiros discípulos, e a gente já ministrou, né, quem tem curiosidade vai lá no canal e você vai ver uma dessas mensagens, que nós estávamos falando sobre esse chamar, né, quando Deus nos chama. E Deus chama os discípulos e de uma maneira muito especial, né? Assim como Pedro era pescador de peixes, né, de frutos do mar, de toda espécie, né, que tinha lá no mar. Mas a gente sabe também que Deus diz assim, agora eu vou te fazer pescador de homens, ou de almas, né? Ou seja, a profissão dele. Mas quando nessa manhã, querido, Deus falou muito forte comigo através desse versículo, através dessa passagem, não é? Para as irmãs que ouviram o texto, mas nem colocou aí para a ajuda das outras irmãs que entraram agora, Lucas capítulo 5 e o versículo 5, né? O Senhor, esse diálogo, e Pedro diz para o Senhor Jesus, Senhor, eu me esforcei a noite inteira. Talvez você esteja nessa manhã, assim como eu, né? No diálogo com Deus, sabendo que Deus conhece, eu tinha entendido, Ivanilza, né? Sabendo que Deus, né, assim, é conhecedor de todas as coisas, mas muitas vezes a gente se sente assim, né? Parece, só parece, que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, porque essa passagem Pedro vai dizer, porque para Pedro Jesus ainda era o desconhecido, ele só via os milagres, ouvia falar, mas não era o seu seguidor, porque a partir daqui é que tem o chamado dele. Talvez Pedro só tinha visto com outras pessoas, quando ele tinha a oportunidade na folga dele, né, de ir lá ouvir Jesus pregar, ou talvez à noite ou durante o dia, né, porque geralmente os pescadores saem logo pela madrugada, né,
para pegar, porque tanto é que a Bíblia diz aqui, nos esforçamos a noite inteira, ou seja, lá na noite. Então talvez Pedro, né, podia até acompanhar, ouvir Jesus pregar durante o dia, durante alguma parte da noite, mas no horário que ele ia trabalhar, ele não tinha essa oportunidade. E daí ele talvez não tinha tido essa experiência. E ele estava dizendo, olha, Senhor, né, não sei se o Senhor é conhecedor, mas essa noite inteirinha eu passei me esforçando, mas eu nada peguei. Mas algo que também essa palavra, segundo ponto que trouxe ao meu coração, o Pedro querido, que ao ouvir a voz de comando de Deus, ele simplesmente obedece, independente dele saber e dizer para Deus que ele se esforçou a noite inteira. Quando nós vamos lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17 vai dizer, orai sem cessar. Sabe, querido, que Deus nos ensina a colocar diante dele todas as nossas súplicas. Em 1 Pedro 5, 7, você vai ouvir lançando sobre ele quem Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ou seja, querido, um Pedro que disse para o Senhor Jesus o esforço dele, né? Deus não recrimina a Pedro porque Pedro está falando para Deus, né? E essa palavra hoje ao meu coração, não é que Deus está recriminando se eu e você, né, está duvidando do poder dele, mas em um diálogo você poder dizer, porque é comum. Olha, eu acredito que pode ser o melhor pregador do mundo, a pessoa mais santificada, né, do mundo, mas vai ter momentos que nós vamos estar exatamente como Pedro também, em João 6,13, né, quando o Senhor está no lava-pés e o Senhor vai dizer a ele, o que eu faço hoje tu não entendes, mas entenderás depois. Muitas vezes, querida, a gente não vai conseguir compreender. Eclesiastes 11 vai dizer o quê? Assim como tu não sabes da onde vem a direção do vento, nem para onde vai, né? Nem como é formado os ossos no ventre da mulher. Como você pode querer entender as obras, a forma de Deus trabalhar? Tem coisas que a gente não vai. Tem uma ministração, quem me conhece há bem mais tempo, né? Assim, uma ministração que algumas vezes eu repeti porque foi muito forte o meu coração. Quando o Senhor lá em Isaías diz, eu estou fazendo uma obra estranha. Às vezes é estranho para nós a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir. Às vezes a gente não vai compreender. E talvez nessa manhã, assim como eu, talvez você esteja dizendo, Senhor, eu tenho orado tanto tempo, né, por essa causa, eu tenho colocado diante do Senhor, eu tenho me esforçado em buscar, em te obedecer, sabe, não é uma cobrança, um joga na cara, né, um passa na cara, como a gente diz, pelo menos eu digo, né, nordestina, mas eu digo muito, tá passando na cara, né, porque muitas vezes a gente quer fazer essa atitude para Deus, né, claro, em algumas situações a gente às vezes vai estar passando mesmo na cara de Deus, como se Deus não fosse conhecedor do que a gente está fazendo. Mas Pedro estava dizendo aqui, eu me esforcei a noite inteira, né? Eu vi que o mar não dava, que não estava, mas eu continuei me esforçando a noite inteira. Ou seja, quando ele diz a noite inteira, a gente entende que pela manhã ele viu que nada pescou, porque a Bíblia diz que eles estavam guardando as redes. Então, querido, ou seja, ele não chegou assim, vamos supor, entrou no mar umas 19 horas. Quando deu 10 horas, 22 horas, eles disseram, hoje o mar não está para peixe não, vamos embora. A Bíblia diz que eles perseveraram a noite inteira. Enquanto durou a noite, eles estavam lançando a rede. Eles estavam lá, tentando pescar.
Talvez, querido, você não esteja compreendendo a dimensão de que Deus está falando, como Ele falou comigo. Talvez, querido, você esteja dizendo, eu passei a noite inteira. Ou seja, você tem orado já faz um tempo. Mas Deus quer a tua perseverança. Deus quer, querido, que você faça o segundo ponto dessa mensagem. Quando Pedro diz, mas porque és tu que estás dizendo, eu vou lançar a rede. Eu vou fazer a mesma coisa. Sabe, querido, que Deus está dizendo por intermédio da sua palavra, orai sem cessar. Sem cessar é sem interrupção. Então, será que você está como no primeiro ponto? Senhor, eu tenho orado esses anos todos, esse momento todo, falando para Deus. Mas será que agora você está no segundo ponto? Mas, porque és tu, Senhor, que está mandando eu perseverar na oração, se és tu, Senhor, que está mandando eu continuar confiando em ti, se és tu, Senhor, que está dizendo que vai fazer, se és tu, eu vou fazer. Agora, se você está, querido, dizendo assim, se foi a pastora que disse, ok, você pode até, né, se for a minha palavra, e olhe que também tem respaldo bíblico, porque a nossa boca ela tem o poder de abençoar. A Bíblia vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele disse, segundo a palavra de Elias, ele disse que não ia chover e não choveu. Então, portanto, você está sem escapatória, né? Porque se alguém também profetiza sobre a tua vida, né? Assim, você pode crer, porque aquele que é fiel, né, para com o Senhor, a palavra profética que ele proferir sobre a sua vida vai acontecer. Porque Deus é fiel, querido. Sabe, ele dá honra, ele dá reconhecimento. Você vê quando Elias, o profeta Elias, vai para Serepta, quando você vê o início do capítulo 17, você vai ouvir que ele é conhecido Elias, o Tesbita. Ele vai lá para Querite. Mas quando ele vai para Serepta, obedecendo mesmo ao Senhor, e ele vai lá, aquela mulher diz, agora vejo que tu és um homem de Deus. O reconhecimento como um profeta. Sabe, querido, que nesta manhã Deus está falando com você. Se você está simplesmente, pastor, essa palavra foi para mim hoje. Porque eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu tenho orado, eu tenho perseverado, eu tenho perseverado na oração. Mas eu não estou pescando nada, e a minha rede está sem peixe. E aí você parou só nisso. Aí isso é uma queixa. Você está se queixando, né, a Deus, dizendo, ó, para aí, eu estou orando esse tempo todo, não tem nada, não vejo nada. Então é melhor eu parar, porque Deus não está me ouvindo. Isso é queixa. Quando você para, você não dá continuidade ao que Deus está falando com você nessa manhã, através de Lucas capítulo 5 e versículo 5. Pedro, ele diz para o Senhor, não como queixa, mas ele diz, olha, Senhor, eu estou me esforçando a noite inteira, ou seja, ininterrupto. Eu não parei, não. Só parei quando amanheceu o dia. E aí eu estou guardando as redes, provavelmente logo mais à noite eu vou lá lançar de novo. Mas Jesus chega antes da segunda tentativa de Pedro. Jesus chega e observe, querido, que ele passou a noite inteira. Ele já era de manhã, Jesus vai para ele e diz, pois é, a Bíblia vai dizer, o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, querido, a noite inteira ele passou lançando a rede, mas ao amanhecer, Jesus chegou para ele e disse, Pedro, lança a rede, aonde as águas são mais profundas. Deus dá a direção, mostra o local, onde está a bênção, e às vezes você está contendendo
com Deus. Deus está te mostrando o lugar onde você deve ficar, o ministério que você deve ficar, junto de quem você deve ficar. E às vezes você é que está retrucando. Às vezes você não está vendo a direção de Deus, onde Deus está te mostrando, está te conduzindo. Mas observe que Pedro, diante da noite inteira, ele vai dizer: mas porque és tu que estás falando, eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. Sabe, querido, que muitas vezes Deus está mostrando para você o lugar, quem você pode contar. Sabe, às vezes Deus até permite algo, né? Ou seja, uma escassez, para você ver mesmo e ter certeza, né? Porque você anda com dúvida se deve ficar ali, se não. E o Senhor está mostrando. E às vezes é você, não é que Deus não respondeu, é você que não quer obedecer a Deus. Mas Simão Pedro, ele, querido, diz: eu passei a noite inteira. Ele estava dizendo: Deus, olha, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu me esforcei a noite inteirinha. Eu nada pesquei, mas porque és tu que estás falando. Se és tu, Senhor, que está dizendo que eu devo perseverar em oração, que eu devo permanecer na oração sem cessar. Se és tu, Senhor, eu vou continuar. Não é porque a pastora me convocou a uma semana de ato profético sobre a tua palavra na minha vida. Não é porque a pastora me chamou para orar. Não, Senhor, é porque és tu que estás falando, é a tua palavra que está dizendo, porque eu estou fazendo o que Deus está dizendo na sua palavra. Eu lembro de uma certa vez em que eu estava no culto, dirigindo uma campanha na casa da nossa irmã Gilza, né, lá em Jardim Paulista. Todas suas filhas estavam desempregadas, inclusive ela, a dona da casa, né, acometida de uma situação dificílima. E eu lembro que o Senhor até me deu o título da campanha, né, que era Deus abre porta até onde não tem parede. E eu lembro que alguém, né, uma pessoa que se julgava muito, né, sábio, que só Deus usava ele. E eu lembro que ele foi atrás da sua esposa, né, uma das irmãs que estava lá. E eu lembro que ele chegando lá, ele começou, Deus fez ele parar, né, para ouvir a ministração. E a esposa dele falou para mim, né, que ele jogava muita pedra na minha vida, né, assim, e achava, né, que tipo eu tinha que crescer, que eu tinha que colar, né, com ele para ter um crescimento, para ter poder, para ter isso, para ter aquilo. Eu colo em Deus, né, porque é dele que vem todo o poder. E eu me lembro que aí ele falou assim, Deus falou agora no meu coração: sabe por que eu uso ela nessa simplicidade? E acontece porque ela fala a minha palavra e eu velo pela minha palavra. E ao terminar aquela campanha, né, todas as filhas dela foram empregadas, inclusive pessoas, amigas que foram, né, para essa campanha também foi beneficiada. Sabe, querido, que talvez você não entenda a convicção que eu tenho de dizer, né, assim, que vai acontecer, porque eu creio no poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que todas as campanhas, ministrações, eu gosto de falar a palavra de Deus, mesmo sabendo que Deus vai nos honrar mediante a nossa palavra também, assim como ele fez com o profeta Elias, que disse para Acabe: não vai chover por 3 anos, e não choveu. Sabe, esse mesmo Deus que honra o profeta quando lança uma palavra profética sobre a tua vida, eu creio também assim.
mas principalmente sem sombra de dúvida, sem variação nenhuma. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, querido. Se você ministra a palavra de Deus, ela tem poder de agir na tua vida. E nessa manhã, Deus me convidou, né? Mesmo muita gente conhecendo, talvez ela apareceu aí já, pastora Cris, né? Que anota tudo, né? Pega tudo, toma posse de tudo, né? Assim, provavelmente quando viu o versículo, talvez pensasse que eu iria pregar a mesma coisa, não é? Mas sabe que nessa manhã, Deus falando comigo, né? Nessa palavra, trazendo ao meu coração, que Pedro, ele não estava se queixando, ele estava dizendo, Deus, olha, eu passei a noite inteira, ou seja, eu não parei de lançar a rede. Puxava a rede e não tinha peixe. Lançava de novo, puxava e não tinha peixe. Lançava de noite, a noite inteira. Será que não é cansativo? É. Será que não é desgastante? É. Mas Deus sabe disso. Mas Deus também quer ver a sua atitude, né, como Pedro. Mas porque és tu que está dizendo, Senhor, olha, eu tenho orado, pá, volto, não tenho resposta. Oro de novo, não tenho resposta. Oro de novo, não tenho resposta ainda da minha oração. Mas porque és tu que está mandando eu perseverar em oração, perseverar em súplica, continuar orando, colocando diante do Senhor, porque és tu que estás dizendo. Aí você encontra a terceira coisa que eu aprendi nesse texto. Pedro, ele vai. Ele não diz, porque és tu que está falando, Senhor, eu estou ouvindo. Ok, tá bom, eu tenho respeito, porque o Senhor está falando, eu estou ouvindo, estou prestando atenção. Mas a atitude dele é simplesmente não ser só falar, não só ouvir, mas ele pratica. E ele diz, porque és tu que está dizendo, eu vou lançar a rede. Ou seja, eu vou fazer o que o Senhor está dizendo. Talvez você até esteja entendendo a palavra e dizendo, é verdade, Deus falou comigo, eu tenho colocado diante de Deus, orar a noite inteira, não sei quanto tempo você tem orado por essa causa. E talvez você esteja dizendo isso e dizendo, tá, o segundo ponto ainda estou encaixando, porque ainda Deus está falando comigo, tá bom, eu vou perseverar, pastora, ainda na oração, porque eu reconheço que na palavra de Deus Ele está mandando eu orar sem cessar. Mas será que você só vai ser ouvinte da ordem de Deus, do convite de Deus? Porque Pedro podia ter feito também, né, incrédulo, ter dito, né, assim, eu passei a noite inteira, nada pesquei, mas o Senhor está dizendo, né? Às vezes a gente não diz, né? Tu está dizendo, né? Fazer o quê, né? Vamos ver. Esperar para a noite, né? Tá bom, se é tu que está dizendo, tá bom. Quando for de noite, eu vou lá lançar a rede de novo, porque o Senhor está mandando eu ir. Mas a Bíblia diz que ele lançou a rede naquele mesmo dia. Porque a Bíblia vai dizer que ele foi e lançou a rede, fez sinal para o povo. Ou seja, querido, ele obedeceu. Ele obedeceu, mesmo ainda não sendo noite, porque os pescadores, eles pescam mais à noite. Ele não esperou chegar à noite. Os pensamentos deles, as convicções dele, né, a experiência dele. Não, ele disse, se és tu que estás mandando, eu vou. Ele vai. Será que você está entendendo esse terceiro ponto que Deus está dizendo para você? Porque você está dizendo, eu entendi essa palavra para mim, mas e daí? Você vai fazer o quê? Você vai fazer como Pedro? Eu vou lançar a rede, mesmo sendo dia, porque eu só pesco à noite, mas mesmo sendo dia, mesmo não sendo hora, mas eu já orei agora de manhã, mas eu já orei, né? A gente mesmo agora de 8 horas, né? Tem lá o ato profético, né? E mesmo sendo, né, que não seja para você, né, a hora, não, mas eu já orei, mas o Senhor está querendo que tu ores agora de novo.
Será que você vai dizer, ou vou esperar para a noite? Ou você, né, Deus está te convidando para conversar com você, você dizer, não, eu vou orar, eu vou obedecer quando eu estiver na próxima prova, na próxima tribulação da minha vida. Aí eu vou descer a casa do oleiro para ouvir o que ele quer falar, eu vou descer a presença do Senhor para falar com ele. Será que você espera, aguarda a noite vir? Esse veio quentinho agora, tá certo? Quarto ponto, nem tinha, eu já ia encerrar. Mas será que você está assim? Dizendo assim, ok, ouvi o que o Senhor está falando, ouvi as tuas instruções, mas nesse momento, ó, estou tranquila aqui, ó. Não estou passando por nenhuma provação. Quando for a noite escura, quando eu estiver precisando, aí eu vou te buscar. Aí eu vou orar, aí eu vou pedir. Eu vou até me juntar com as pessoas para orar, para, sabe, buscar a tua presença, para ouvir, né, a ministração, para estar só no momento que você está precisando. Se você é um desses, corre com muita pressa, sai desse lugar de desobediência, sabe, de desobediência mesmo, sabe, de indiferença com Deus da tua vida. Sai desse lugar de interesse, que você serve a Jesus pelo que Ele dá, pelo que Ele faz na tua vida, não porque verdadeiramente você o ama. Porque se você o ama verdadeiramente, Ele é prioridade na tua vida em todos os momentos. De quem tem a convicção de prioridade, ele se esforça. Ele se esforça. Ele não é manhoso. Se hoje der, eu faço. Se não, ele se esforça mesmo cansado a noite inteira. Ele se esforça porque Deus está convidando, Deus está chamando. Que Deus abençoe a você, que Deus te conceda um dia de excelência. Que a mão grande e poderosa do Senhor esteja estendida sobre a tua vida. E que dê o entendimento dessa palavra. E que não só o entendimento, não só como algumas pessoas que muitas vezes escutam a live, né, assim, às vezes nem anota, nem medita mesmo, e às vezes até diz para mim, né, eita, como foi mesmo a palavra, ou acontece alguma coisa, né, assim, e eu digo, lembra o que a palavra hoje falou, né, porque as pessoas às vezes nem lembram, terminou agora aqui, ó, a palavra do dia, se daqui a uns 10 minutos você perguntar o que foi mesmo que ela ministrou, não guardou no coração, até ouviu, mas não guardou e nem foi praticante. Porque Deus não nos chamou somente para ser ouvinte da palavra, mas praticante da sua palavra. Que Deus abençoe, que você seja praticante desta palavra ministrada ao meu coração e ao teu coração nessa manhã. Um beijo no coração, né, de todos, fiquem na paz, seja um agente abençoador, transmite para um monte de pessoas que você puder, né, para que essas pessoas escutem. Talvez essa pessoa que está entrando aí precisa ouvir essa palavra para ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude, né? Porque tem vivido achando que a forma que está vivendo, né, está correta. E Deus nessa manhã te chama, né, para um ajuste, né, para um conserto, para uma mudança na tua vida. Não seja simplesmente somente ouvinte, mas seja praticante, né, da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz.